Vamos dar continuidade, né, a nossos estudos, a carta de Paulo aos Filipenses. É muito bom e importante, né, quando nós estudamos um livro, porque eu vejo que nós temos a oportunidade de aprender de uma forma expositiva, ao invés de ser uma forma temática, né? Mas eu gosto mais da exposição, porque faz a gente realmente tirar lições profundas para nossas vidas. E na semana passada nós paramos, né, onde Paulo estava incentivando os cristãos a continuar nesse processo de desenvolvimento da fé. E nós vimos que Deus, ele tem a sua participação nesse desenvolvimento e também tem a nossa participação, né? Eu preciso agir de uma forma em que isso venha a causar um crescimento na minha vida. E nós vimos que Paulo falou sobre um ponto central, que é a obediência, e ele fez o link mostrando Jesus como o grande exemplo de obediência. Ele foi obediente até a cruz, a morte na cruz, né? E nós tiramos algumas lições sobre essa ideia de desenvolver, de crescer na fé. E eu gostei do comentário de Pedro, né, que fez na semana passada, e que o crescimento já é objetivo de Deus, que nós cresçamos. Então precisa ser o meu objetivo, né, desenvolver, porque Deus, ele coopera conosco, né, ele nos conduz, ele nos leva a esse crescimento, mas isso precisa ter a nossa aprovação, nós precisamos dizer, eu quero esse crescimento. No parágrafo seguinte, né, Paulo vai mostrar a importância e o valor de dois evangelistas. Ele vai falar sobre Timóteo, o valor, a importância de Timóteo. Ele queria, né, ver Timóteo próximo, queria que Timóteo trouxesse a notícia, né? Timóteo sempre foi um companheiro de Paulo, mas por causa de algumas dificuldades, ele teve que chamar Epafrodito, e esse Epafrodito, nome complicado, né? Ele também era um dos cooperadores com Paulo nessa obra. Então, nesse parágrafo do 19 até o final, ele vai falar sobre a importância e o valor desses evangelistas ou desses obreiros que cooperavam com Paulo na obra. Nossa aula hoje vai se concentrar no capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3. O Wagner vai colocar um PowerPoint para nós aí na tela. Capítulo 3, no versículo 1, Paulo vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo de novo a mesma coisa. Não é, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É esperança para vocês. É interessante que Paulo inicia, né, o capítulo 3, e eu não sei se você já teve a sensação, muitas vezes, de estar em um culto ou em uma aula, em que o professor, ele chega ao ponto de dizer, ou o pregador de dizer, finalmente. E aí a gente se prepara para que aquela mensagem ou a aula, né, ela seja encerrada naquele momento. E parece que Paulo faz isso, né? Quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é uma esperança para vocês. E Paulo continua, ao invés de parar, ele continua falando, né?
E ele vem repetir um assunto que ele já comentou e a gente já viu bastante nos textos passados, né? Que ele vai falar sobre a alegria, tá certo? E a gente já viu que a alegria significa algo extremamente, ou alguém que está extremamente alegre. E essa alegria de Paulo não era um sentimento de felicidade momentânea, né? Não era um sentimento de alegria associado com algo que favorecia ele, não é? Como muitas vezes nós ficamos felizes quando a gente ganha um presente, quando nós recebemos uma promoção, um aumento de salário. Essas coisas nos deixam alegres, né? Mas a alegria que Paulo fala aqui é muito mais profunda do que isso. É uma alegria que não depende, não vai depender daquilo que está ao nosso redor, né? A circunstância, a situação em que nós estamos vivendo. Inclusive, nós sabemos que quando Paulo escreve, ele está preso, né? E mesmo preso, a gente vê ele tão contente, tão alegre. Por quê? Porque essa alegria só é possível em Cristo Jesus. Só Jesus pode nos dar essa verdadeira alegria. Não é uma alegria que depende das coisas aqui desse mundo. Então, Paulo, ele ressalta isso e ele, no primeiro versículo, repete, né, essa informação com relação à alegria. Então, essa alegria não é uma emoção, tá certo? Humana, que muitas vezes é produzida em nós por alguma coisa. Não, mas ele estava mostrando que essa alegria é um ato da vontade, de decidir, ou de alguém que decide, que escolhe, sabe? Que toma a decisão de obedecer a Cristo. Então, a verdadeira felicidade vem através da obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Quando nós obedecemos a Ele, quando nós seguimos esse Evangelho. Tá certo? Nesse capítulo 3, eu quero chamar a sua atenção, porque Paulo vai falar, por exemplo, né, versículo 2, ou versículo 3, na verdade, versículo 3, vou pular o 2, versículo 3, ele fala, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então, ele usa nós 3 vezes, né? É como se Paulo quisesse chamar a atenção. Tem alguma coisa acontecendo e Paulo está dando ênfase nesse nós para ensinar algo para os irmãos em Filipos, né? A gente já viu no início, nas primeiras aulas, que havia muitas vezes uma rivalidade entre os irmãos, e essa rivalidade tinha a ver com a ideia de alguns estarem pregando Cristo por objetivos diferentes, tá certo? No versículo 2, talvez essa seja a preocupação de Paulo, né? Capítulo 3, verso 2, ele diz, cuidado com os cães. Eu não estou usando a NVI, porque eu quero dar ênfase a algumas palavras que a gente vê aí nesse texto, né? E a Almeida, ela traz essa palavra de uma forma mais compreensível, na minha opinião. Ele diz, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Aí ele entra no versículo 3 e fala, nós é que somos, dando essa ênfase, ensinando, né, para aqueles filipenses. Então veja que, mesmo no meio daquela alegria, né, Paulo ele para e ele vai tratar alguns assuntos que na visão dele era importante e talvez era isso que o preocupava muitas vezes na prisão com relação aos filipenses, porque ele não podia estar lá com aqueles irmãos. Esse nosso tema, né, é alegrai-vos no Senhor, e a gente vê no versículo 1
que a verdadeira alegria é no Senhor. Não existe outro meio, outros meios, né? Por mais que o ser humano ele busque, não existe outro meio da verdadeira, de você adquirir, você ter a verdadeira felicidade, se não for através de Jesus Cristo. Né? Nossa verdadeira alegria vem de Jesus. E Paulo deixa claro isso. Mas no capítulo 2, ele vai falar, Paulo vai responder a esses 3 tipos de situações que estavam acontecendo aqui. Esse tema poderia ser, eu coloquei alegrai-te no Senhor, mas poderia ser as marcas da verdadeira alegria, talvez as marcas dos verdadeiros servos ou cristãos, e a gente poderia, sabe, dar vários temas para esse texto, pequeno texto aqui, do versículo, talvez, do 1 até o 6, mas veja algumas coisas que Paulo, que estava chamando a atenção de Paulo. Ele fala sobre 3 inimigos, que provavelmente era parte da preocupação que Paulo tinha com aqueles irmãos. O primeiro, Paulo vai chamar de cães, não é? E a ideia principal era que havia entre os cristãos judeus, que são chamados de judaizantes. Por quê? Porque esses judaizantes, eles estavam no meio dos cristãos e eles tinham a função, ou muitas vezes a intenção, de levar os cristãos que agora foram libertos do pecado, né, que deixaram o ensino da lei e passaram a seguir os ensinos de Jesus, o Evangelho. Esses judeus que estão tratados aqui, ou chamados como cães, eles estavam tentando... Opa! Você está com o foninho de ouvido? Ou você está com o som direto? É porque está falhando um pouco o teu som, aí eu não sei se... Parece que é para mais pessoas. Vamos ver se melhora um pouquinho. Não estou com fone de ouvido, não. Estou falando normal. Normal? Mas se colocar o fone... Experimenta colocar o fone só para ver se melhora a qualidade do som. Tá bom. Às vezes é coisa da internet, daí não tem jeito. Melhorou? Fala mais. Fala mais um pouco, que daí a gente vê. Vocês ouviram alguma coisa que eu falei, não? Não, ouvimos sim, só que ele tá um pouquinho falhando. Tava chiando muito. Vamos experimentar agora. Pode dar sequência aí. Vamos ver. Ok. Então ele usa essa expressão cães, né, para se referir a esses judeus que estavam tentando levar os cristãos que agora seguem a Jesus a voltar a alguns ensinos da lei, tá certo? E a gente sabe que em qualquer época, né, não é um grande elogio quando alguém nos chama ou usa essa expressão para uma pessoa, os cães, né? E a gente sabe, por exemplo, nos dias de Paulo, isso era o resultado desses seguidores da lei de Moisés, né? Eles eram pessoas que estavam tentando conduzir os cristãos a voltar às práticas da lei. A gente vai ver um pouco mais na frente. E Paulo está chamando a atenção dos cristãos para ter cuidado, né? Porque em todas as épocas, não só na época dos Filipenses, ou do Novo Testamento, mas em todas as épocas nós corremos o risco, né, de surgir pessoas com ensinos que não são os ensinos de Cristo. E nós precisamos estarmos atentos a isso. E Paulo está chamando a atenção deles aqui. E a gente sabe que a ideia de cães não é por exemplo, um cachorrinho que você tem de estimação em casa, que você cuida dele, que ele é cheirosinho, e ele obedece a você, ele tem os limites. Não é essa ideia que Paulo está falando. Quando ele se refere a cães aqui, na ideia do contexto lá, da época,
eram aqueles cães selvagens, que comia lixo, né? Você poderia encontrar no lixão, normalmente, esse tipo de cães aqui, que se alimentava daquele lixo e que, de alguma forma, se eles mordessem ou alguém, né, ia contaminar a pessoa com várias coisas ruins. Então, Paulo usa essa expressão forte, né, para chamar a atenção dos cristãos com relação a esses judeus que estavam tentando conduzi-los a voltar à lei de Moisés, né? Então, eles já sabiam, foram ensinados que a lei teve o seu objetivo de conduzir até Jesus. Então, para os cristãos, a partir agora de Cristo, né, é que eles vão seguir a sua caminhada baseada nos ensinos de Jesus. E Paulo fala, né, dessa forma forte, mostrando que esse era um dos inimigos, ou um dos perigos que os filipenses estavam correndo. Os judeus, né, empregavam esse termo também de cães quando eles se referiam aos gentios. Quando eles iam falar com relação aos gentios ou sobre os gentios, definir os gentios, eles usavam a expressão que eles eram cães. Era assim que os judeus os tratavam. Só que aqui, né, a gente vê Paulo empregando esse mesmo termo para os judeus, com os seus ensinamentos que estavam realmente prejudicando a vida espiritual dos cristãos de Filipe. Então, por isso que Paulo estava tão ansioso para que Timóteo voltasse, né? Por quê? Para que eles pudessem fazer esse trabalho de repente, né, parar esses cães que estavam sendo um grande problema ali para os cristãos. Em segundo lugar, ainda, né, no versículo 2, Paulo também vai chamar, e é interessante porque ele vai chamar 3 vezes a atenção: cuidado, cuidado, cuidado. Primeiro ele fala do cuidado que tem que ter com os cães, que estavam incentivando, influenciando ou tentando influenciar os cristãos com seus ensinos da lei de Moisés. E segundo, Paulo vai chamá-los de maus obreiros, né? ou maus trabalhadores, ou maus servos. Eram aqueles que se infiltravam na congregação e o objetivo deles era ensinar um evangelho diferente do que Jesus tinha ensinado, do que os apóstolos tinham ensinado. E nós sabemos, né, quando a gente lê a carta de Paulo aos irmãos na Galácia, né, no livro de Gálatas, capítulo 1, a gente vai ver que esses inimigos aqui que Paulo está tratando no capítulo 3 não é só no livro de Filipenses, né? Porque a gente pode ver uma carta tão positiva, tão de alegria, de cooperação. A gente vê que em meio a isso tinha sempre essas pessoas infiltradas, né, com ensinos falsos. Quando Paulo tratou sobre isso aos irmãos no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, ele disse assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repetimos, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que ele seja anátema. Então veja que Paulo, ele trata isso em vários lugares. Se a gente fosse pegar essa ideia, né, nós íamos ver que Paulo vai tratar isso em vários lugares do Novo Testamento, das cartas que ele ensinou. Então havia esse problema, né? E esse problema, essas pessoas com esses ensinos errados, eram chamados de cães, a gente já viu. Segundo, né, Paulo está falando aqui, chamando de maus
obreiros, tá certo? Porque eram trabalhadores que estavam realmente usando a palavra para influenciar a congregação com falsos ensinos. Paulo também, quando ele se refere em 2 Coríntios, ele vai falar, são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Isso é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então, veja que no meio do povo sempre tinha essas pessoas querendo, né, conduzir os cristãos ao ensino errado. Então, naquela época era assim, imagina hoje. Imagina hoje que nós temos tantas lives. Imagina hoje que nós temos a mídia aberta, né? Onde nós estamos vivendo uma cultura que as pessoas não querem ler a Bíblia. Elas preferem simplesmente ver alguém falar, não é? E aí seguir aquilo que a pessoa está falando. Imagina hoje em que a visão geral não importa a forma como você segue ou pensa, ou como eu penso, o que importa é que todos nós estamos seguindo o mesmo Deus, é a mesma coisa. Então imagina hoje como é perigoso, como é fácil, muitas vezes, se perverter o Evangelho de Cristo. Então por isso que Paulo está chamando a atenção daqueles cristãos, e nós precisamos ter atenção com relação a isso, com a doutrina de Cristo, né, com aquilo que Jesus ensina. Era uma preocupação de Paulo, né, deve ser uma preocupação nossa. Por isso que a igreja ela tem um grupo de servos, né, composto de pastores, evangelistas e diáconos. Por quê? Porque isso é uma liderança bíblica, né? É o exemplo que a Bíblia dá de liderança. E quando a gente olha lá no capítulo 3 de Efésios, né, ou quando a gente chega no livro de Efésios, nós vamos ver que Paulo ele vai tratar sobre isso, sobre a questão de cada um ter um dom, e ele vai falar sobre a finalidade. Qual é a finalidade de se ter, né, os servos, um grupo de servos? É para que esse grupo prepare os santos, para que os santos não sejam levados para um lado e para o outro, né, com doutrinas falsas. Não. Mas é para que esse corpo ele cresça, se ajuste, né? É para preparar cada cristão para a obra, para o trabalho. A gente sabe que no cristianismo não existe lugar para a gente ficar só como espectador, né? Nós somos chamados por Cristo, recebemos um dom para ser exercido para o crescimento do corpo. A terceira coisa que ele fala, o terceiro tome cuidado que ele fala, ele vai chamar de falsa circuncisão, né? E a gente sabe que o termo circuncisão significa literalmente, aqui usado por Paulo, mutilação, não é? Então, assim, na verdade, a verdadeira circuncisão, principalmente dos judeus, era algo de coração, mesmo que tinham uma marca lá no seu corpo. Hoje, uma cirurgia de fimose era feita, né, nos homens, para identificar que era um judeu. Essa circuncisão, a circuncisão principal sempre foi de coração, o fato de você voltar a sua vida para Deus, ser obediente a Deus. E Paulo aqui está dizendo, isso é uma falsa circuncisão. Ou seja, eram esses judeus que estavam querendo que os cristãos, né, até os cristãos gentios, que eles pudessem, que eles tinham a obrigação, o dever de circuncidar, né, de fazer uma cirurgia de fimose, né, ou de mutilar o seu corpo de alguma forma. Essa era uma doutrina falsa, né, que Paulo está tratando aqui. E essa doutrina, com certeza, estaria, sabe, roubando a alegria daqueles cristãos em Filipos. Por quê? Porque a verdadeira alegria vem de Cristo, né? Vem dos ensinos de Cristo, vem da palavra de Cristo, e não desses ensinamentos falsos, que muitas vezes o que estava acontecendo lá e que nós muitas vezes enfrentamos e vemos hoje. Então, em seu zelo, né, a circuncisão,
era um ato fisicamente, mas como eu falei, mas tinha a verdadeira circuncisão que tinha a ver com a sua devoção a Deus. Inclusive, no próximo versículo, né, no versículo 3, Paulo vai dizer, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Não é? Então, nós os cristãos, nós em Cristo, nós temos a verdadeira circuncisão. E essa circuncisão não é feita simplesmente por mutilar parte do nosso corpo, não é? Por tirar algo do nosso corpo, por cortar o nosso corpo. Não, não é mais isso. A verdadeira circuncisão tem a ver com o nosso coração, com a nossa devoção, com a nossa obediência àquilo que Deus ensina na sua palavra. Agora, nós cristãos é que somos da nova aliança. Nós somos o povo de Deus. Mas aqueles que Paulo já tratou de 3 formas, não é? No versículo 3, os cães, os maus obreiros, né? A falsa circuncisão, estava querendo conduzir os cristãos a voltar a essa prática. E voltar a essa prática, né? É você voltar às práticas da lei, é você dizer que aquilo que Jesus fez por você não tem sentido, não tem valor. Vocês lembram que domingo passado nós falamos na mensagem sobre Isaac e Esaú, 2 irmãos, né? E Isaac era o irmão menor, ou mais novo, Esaú era o mais velho, né? E a gente viu que uma das coisas que Esaú fez quando ele desprezou o privilégio, né, que ele tinha de ser o filho primogênito, de receber todas as bênçãos que um primogênito tinha, todos os direitos, por causa de um prato, né, de alimentação. Com isso ele estava dizendo, isso não tem valor, sabe? E isso que é tão importante para Deus, que faz parte desse relacionamento com Deus, isso não é importante, ele abriu mão disso. Então, assim, era isso que esses judeus estavam tentando levar os cristãos, a abrir mão daquilo que Jesus fez por eles. E Paulo chama a sua atenção. Agora, no versículo 3, nós já lemos, de Filipenses, né? Eu quero ressaltar novamente, ele diz, porque nós é que somos da circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então a gente percebe aqui também que Paulo, ele vai falar 3 coisas que identificam o verdadeiro cristão. E ele está fazendo um paralelo, a gente sabe, com a questão da circuncisão, com a questão da lei. E ele fala, a primeira coisa que a gente percebe é que os cristãos adoram a Deus em espírito. Ele fala, nós é que adoramos a Deus em espírito. Adorar em espírito não se refere, né, aos movimentos carismáticos e etc. que nós vemos no nosso dia, ou na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas a gente sabe que o próprio Jesus ensinou isso quando ele falou em João capítulo 3, né? João capítulo 3, ou é João capítulo 4, deixa eu dar uma olhada para não falar bobagem aqui. João capítulo 4, exato, João capítulo 4, né? Eu não vou entrar lá, mas ele fala, naquele diálogo de Jesus com aquela samaritana, ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não é? E aqui Paulo está dizendo, os cristãos adoram a Deus em espírito. Nós que adoramos em espírito. E adorar em espírito, né, a verdadeira adoração, adorar em espírito, não é uma coisa externa, não é uma adoração externa, tá certo? Mas é uma adoração de coração, algo que vem de dentro. Não é uma adoração baseada nos ritos do Velho Testamento ou na adoração da Velha Aliança, que era feita de forma visível, mas é algo que vem de dentro para fora, tá certo? Não é mais baseado naqueles rituais que eram feitos. A adoração
também a nossa adoração a Deus era uma adoração reverente, há uma reverência, um respeito a Deus. Né? Nós conduzimos nossa vida dessa forma. E a adoração em verdade, né? Que a gente sabe, adoração em verdade significa de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, de acordo com aquilo que Jesus fala na sua palavra. Não é uma adoração de acordo com como eu gosto, né? Eu adoro dessa forma, eu me sinto tão bem quando eu adoro assim. Não. Na verdade, a adoração em espírito e em verdade significa, ou traz a ideia de que nós adoramos dentro dos ensinamentos de Jesus, daquilo que a palavra de Deus nos orienta como adoração. Quando a gente vê a adoração de Caim e Abel, a gente percebe que Deus, ele não se agradou da adoração de Caim. E isso gerou todo aquele problema. Entende? Por quê? Porque a adoração tem que ser baseada na vontade de Deus. As minhas boas intenções simplesmente não funcionam. A adoração em verdade tem que ser baseada naquilo que Deus ensina. E Paulo, ele fala sobre isso, né? Ele faz esse contraste, a dependência da falsa circuncisão, né, que era um ritual da carne, com a confiança da verdadeira circuncisão do espírito, né, que é a adoração espiritual, nossa adoração a Deus. Em segundo lugar, ele vai falar que os cristãos glorificam a Deus. Ele ainda fala no versículo 3, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Então veja que Paulo, ele ensinou que todo cristão verdadeiro, ele encontra a sua alegria não na sua carne, mas na pessoa de Jesus. Não é mais daquilo que a minha carne, mas nos preceitos, nos ensinos de Jesus, daquilo que ele fala através da sua palavra. E quando ele escreveu, também falando para os Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, ele diz, mais longe esteja de mim de gloriar-me, senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então veja que Paulo não seguia mais, tá certo? Ele não se gloriava na sua carne. Inclusive, nos versículos 4 em diante, ele vai mostrar exemplos de que ele não fazia isso. Ele tinha tudo para se gloriar, sabe, na sua carne. Mas ele fala que ele abandonou tudo isso. Ele considerou tudo isso como esterco, né? Por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Então, assim, os verdadeiros adoradores e cristãos, eles vão se gloriar na cruz de Cristo, naquilo que Jesus fez por eles. Não é algo que eu fiz, eu consegui, eu mereci isso. Não. Mas é algo que Jesus fez por nós. E nós só obedecemos aquilo que ele ensina e temos acesso às coisas que ele fez para nós. E Paulo, ele poderia dizer, né, como eu já falei, olha quem eu sou, né? Veja, se você vê Filipenses no versículo 4, eu não vou entrar muito aqui para não entrar na aula do próximo, mas ele diz, a verdade é que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a falar o seu currículo, né? O que ele conseguiu, o que ele tinha adquirido. Então ele poderia se gloriar, ele fala, mas ele não faz isso. Porque, na verdade, nós nos gloriamos naquilo que Jesus fez por nós na cruz, né? Quando ele foi lá e pagou o nossa grande dívida, né? Só que os falsos mestres, eles sempre vão se gloriar na carne, tá certo? Eles acreditavam que as boas obras, as atividades religiosas, podiam conduzir eles a serem bem vistos diante de Deus, a ganhar os benefícios de Deus através disso. E Paulo está dizendo, não existe glória em nós, na nossa carne, mas só em Cristo Jesus, naquilo que ele fez.
Em terceiro lugar, ele fala que os cristãos não confiam em sua carne. Ele diz, nós não confiamos na carne, né? E ele fala, ele vai concluir a afirmação que o cristão não confia naquilo que a sua carne faz. Um verdadeiro cristão, ele sabe que não é capaz de ganhar o favor de Deus por aquilo que ele realiza, né? Inclusive, a gente sabe que o nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos para Deus, sabe? Essa frase tem chamado a minha atenção nesses dias, e é um fato. Deus está mais interessado no que você é para Ele, a forma como você se relaciona, a profundidade do seu relacionamento com Ele, ao invés de simplesmente tarefas, né, que nós exercemos como cristãos. Eu posso exercer muitas funções que são importantes aos olhos do homem, né, que talvez traga glória para a carne, talvez me leve a confiar na minha carne, mas se eu não tiver esse relacionamento profundo com Cristo, qual é o valor de tudo isso, né? E Paulo está chamando a atenção desses cristãos para não cair nesse erro, para não cair, sabe, nesse engano de confiar na sua própria carne. Então veja que nesses 3 versículos, né, Paulo traz muitos ensinamentos. A gente poderia, se tivesse mais tempo, né, de se aprofundar cada vez mais em situações aqui, usando o paralelo de outras cartas, que Paulo trata sobre o mesmo assunto, mas havia esse perigo entre os cristãos, em meio a tanta alegria, né, que Paulo fala, a tanta cooperação, e agora Paulo estava precisando da cooperação dos cristãos, para ficarem atentos a isso, sabe, para não se envolverem com esses falsos irmãos, né, com esses falsos ensinos que estavam no meio do povo ali. Eu queria lembrar, ou queria compartilhar com vocês para a gente, vou fazer igual o apóstolo Paulo não, tá? No versículo 1, quando ele diz finalmente, tá? A gente está chegando nos finalmente mesmo. Mas eu queria só lembrar essa confiança na carne, abrindo lá em Lucas, no capítulo 18, Lucas 18, Lucas 18 fala da história, né, que Jesus conta. Ele vai contar essa história sobre aqueles 2 homens que subiram para orar no templo, o publicano, tá certo? E nós vamos ver o publicano e o fariseu, né? E a gente sabe da história. Mas no versículo 9 do capítulo 18, diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerar justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Então veja, aqui era a confiança da carne dele, né? A confiança na carne dele estava nos rituais que ele fazia com relação à lei. Ele jejuava, não é? Ele orava, ele dava as suas ofertas, seu dízimo. Então, isso para um judeu eram essas obras que fazia dele uma pessoa justa, né? A sua justiça estava dentro de fazer essas coisas. E ele chega diante de Deus se orgulhando disso, né? Se orgulhando da sua carne. Versículo 13. O publicano estava em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus,
tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então veja que o judeu, né, e aqui esse publicano, eles tinham essa ideia, né, que a confiança que eles tinham era nesses atos da lei, tá certo? E Paulo está tratando isso lá, né? Paulo vai falar que nós não devemos seguir esses preceitos. Pode ser que eu ache que pelas atividades que eu faça, isso me torna melhor do que os outros, né? Eu sou superior aos outros. Isso é um problema que Paulo estava tratando ali. Então, nossa alegria, a gente viu, vem do Senhor. Não vem das coisas de fora, das coisas boas ou ruins, mas vem do Senhor. Não é? E temos que ter cuidado com falsos ensinos de nossa época. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo nas mídias. Nós temos que ter cuidado com os falsos ensinos, que muitas vezes agrada aos nossos ouvidos, mas não vai nos conduzir a Deus, não vai nos conduzir a um verdadeiro relacionamento com Cristo. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre nos aprofundar na palavra de Deus, para que não venhamos a ser conduzidos, né, por um falso ensino da nossa época, tá certo?